Olha, vamos para a nossa sala. O doutor Francisco está trazendo algo muito diferente, que eu não vou te falar direito o que é, porque eu não sei explicar direito. Eu sei que são os de dispositivos móveis em roupas que nos ajudam a cuidar melhor da saúde. Doutor, eu não entendi nada, você sabe, né? Porque eu falei, gente, como é que você vai usar alguma coisa que pode te ajudar a ficar melhor? O doutor Francisco Neri está aqui com a gente por isso. Ele é médico consultor da área de informática na saúde, é isso? É exatamente isso. Então você vê só o que eu falei, a tecnologia está ao nosso favor. Vai chegar um momento que nós não temos mais desculpa para nos cuidar, né, doutor? Essa aqui é a verdade. E me fala dessa técnica, doutor. Então, na verdade, hoje nós vamos conversar mais sobre as promessas que existem, sabe? Porque, assim, há muita inovação tecnológica que permite revolucionar a saúde como nós a conhecemos, né? De certa forma, muitas dessas coisas já chegaram até nós, né? E onde nós a temos visto, né? Por exemplo, nas pulseiras inteligentes, nos smartwatches. O que são essas pulseiras inteligentes, doutor? Por exemplo, pulseiras inteligentes são pulseiras que têm a capacidade de captar alguns sinais vitais seus, né? Então pode registrar, por exemplo, o seu pulso em uma determinada circunstância. Mas ela é acessível? Qualquer pessoa pode utilizá-la, comprá-la? Já Sim, está à venda? Estão à venda, né? E mais uma vez, eu quero dizer que assim, não estou propondo o uso delas como um tratamento de uma determinada doença, né? Mas atualmente, como precaução, eu imagino que possa funcionar. Hoje o grande mercado dessas tecnologias vestíveis está na área do fitness, né? Então são pessoas que compram esses acessórios para acompanhar o seu... Para monitoramento mesmo. O seu desempenho atlético, o seu desempenho físico, né? É onde essas tecnologias estão mais concentradas atualmente. E que nos fazem também, na verdade, quando você utiliza esse tipo de equipamento, você também pode se prevenir de problemas, né? Porque se aquilo ali vai mostrando o teu desempenho, isso faz com que você também perceba se você tem algum problema, né, doutor? Essa na verdade... O que são essas imagens, doutor? Volta aquela outra da pulseira para mim, por favor, Tainá. Só essa daí, para um pouquinho. Essas são todas pulseiras que estão no mercado atualmente, né? Que elas têm essa capacidade que você falou. Elas têm, cada pulseira dessa tem uma capacidade diferente, né? E tem funcionalidades diferentes. Então, algumas conseguem, por exemplo... Aquilo ali é o relógio mesmo? São smartwatches, diferentes tipos de relógio inteligentes, né? Que também tem a mesma função. Todos têm funções diferentes, né? Então, assim, você pode estar registrando sinais vitais seus, né? Você pode estar registrando alguns dados de saúde que você mesmo coloca, como o valor da sua glicose no sangue, como os diabéticos, né? Alguns deles que têm a capacidade de perceber se você está dormindo bem ou não. Olha só. Então, todos esses sistemas, eles estão sendo usados para a autopercepção da pessoa, né? É a pessoa olhando para a sua própria saúde. Sabe o que eu fico imaginando, doutor? Assim, por exemplo, eu me lembro, acho que um ano atrás, 1 ano e meio, um rapaz que não era jogador de futebol. Eu vi na televisão também, no noticiário. Ele costumava fazer exercícios físicos e costumava correr e fazer exames periódicos, não tinha nenhum problema de saúde. Então, ele mesmo aumentava a carga da corrida, mais tempo, e aumentando o tempo, ia diminuindo o tempo e aumentando a velocidade. Então, eu imagino que esse tipo de equipamento consiga fazer com que a pessoa se monitore e acaba se protegendo também de eventuais problemas. É mais ou menos isso? Desde que devidamente orientada, né? Porque uma pessoa que simplesmente põe... Tem que ser com médico, nada por conta própria, né, doutor? Porque, veja, vou dar um exemplo, né? Eu coloco uma dessas pulseiras, passo o dia inteiro trabalhando. Para mim, ela não serve para nada, porque eu não entendo. Você tem que entender, né? Não necessariamente. Às vezes você vê, David, 1 milhão de passos hoje, gastei tantas calorias. É um norte, mas, assim, os próprios trabalhos mostram, né? Que não é o fato de você usar um dispositivo vestível hoje que te torna uma pessoa mais saudável, né? Ele tem um potencial de te ajudar naquele plano que você já tem de melhorar a sua saúde. Que tem que ser um plano monitorado por especialistas. Sim. Isso, você que está em casa precisa entender que o que eu falo sempre, é a mesma coisa de você se automedicar. Né? Sim. A gente precisa entender que a tecnologia está ao nosso favor e os especialistas estão ficando cada vez mais hábeis em usar essa tecnologia para nos ajudar. É por isso que você tem que buscar um especialista. Senão, o que o doutor falou, você tem o equipamento na sua casa que não deve ser barato, uma pulseira dessa. Algumas até são.
viu? São acessíveis já, então? Sim, existem várias que são acessíveis. É claro, existem algumas bastante sofisticadas, mais porque caras. Porque deve ter muitas usadas por atletas profissionais, né, doutor? Sim, isso daí para atleta profissional deve ser uma beleza. Esse é o grande nicho atual, né? Mas você vê, há muita pesquisa científica ao redor desses dispositivos e com algo bastante interessante, uma promessa para o futuro, é que, imagine, por exemplo, você está usando uma camisa que registra todos os seus dados vitais, né? E ela percebe de alguma forma que sua saúde está em risco. Meu Deus. Avisa o seu médico, entendeu? Ou te dá algum tipo de conselho. Essa é uma promessa para o futuro, mas é uma tecnologia que está sendo desenvolvida hoje, né? E é por isso que eu gosto tanto de olhar para esses dispositivos. Eu também gosto. Porque eles são a promessa de uma vida muito melhor. Isso, de uma saúde diferente. Porque nós né? falávamos esses dias sobre a longevidade, né? Tínhamos médicos aqui falando sobre isso, sobre a nossa expectativa de vida que está cada vez mais, vivemos cada vez mais, né? E eu falava, não adianta nada se você não viver bem. Sim, se você não se cuidar para ter uma vida saudável, você vai viver 80 anos para dar trabalho para os outros, né, doutor? Sem então dúvida. você vai viver 80, 90 anos, o que adianta você ganhar mais 20 anos? Porque a tendência é essa. Você viver 80, 70, a nossa média agora brasileira é 76, mas a tendência é que até por conta da alimentação, da informação, nós tenhamos mais tempo de vida. Então você tem que fazer o possível para viver melhor. E isso é um grande ganho, né, doutor? Porque você consegue ir se monitorando e, claro, com o atendimento adequado, você consegue transformar isso numa vida longa e saudável, né? E há coisas até que a gente, a princípio, não imagina, né? Mas esses dias eu estava lendo a promessa de uma dessas consultorias de tecnologia, muito respeitada, e ela fala assim, que mais ou menos em 2020, nós vamos ter 6 meses a mais de expectativa de vida, e esse aumento da expectativa de vida, em grande parte, seria devido a essas novas tecnologias, né? Doutor, 2020 está aí já. Então, eu vejo isso com um pouco de reserva, claro, mas... Por quê? Porque você acha cedo? Não, porque não necessariamente você ter a tecnologia quer dizer que você vai conseguir empregá-la. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu ouço em aula assim, de vez em quando, eu acho o máximo. Os computadores que levaram o homem à Lua, né? Fizeram uma grande coisa, um grande avanço da humanidade. Se você pegar a boa parte dos smartphones hoje, tem 30 mil vezes a capacidade de processamento de informação do que aqueles computadores tinham na década de 60. Mas o que a gente faz com eles? Não estou mandando ninguém para a Lua. Não está fazendo nada e-mail e etc., mando mensagem, né? Então, às vezes, não é a questão da tecnologia não estar disponível. É você saber o que fazer com ela. Como usá-la, né? Exatamente. Então, o fato de estar aí tudo mais avançado ainda daqui 4 anos não significa que nós teremos essa possibilidade de usá-la com tanta frequência, né? Eu acho que... Eu também creio, não é uma coisa... A acessibilidade também não é uma coisa que você pode dispor para a população de um modo geral, né, doutor? Eu acho que a tecnologia ela vai ser muito usada também para gerar acessibilidade na saúde, sabe? Vou dar um exemplo para você bastante concreto, né? Às vezes você não tem um especialista numa determinada localidade, né? Os especialistas, às vezes, eles são escassos. Mas é possível, através de recursos, por exemplo, de telemedicina, você disponibilizar a presença de um especialista em um local remoto. Isso já é feito, né, doutor? Isso já é feito. Não é que o colega vai fazer a consulta através da webconferência. Não, e muitas vezes o que ele vai fazer é conversar com outro colega que está numa região distante e aconselhá-lo a respeito de um determinado caso, a ajudá-lo a olhar os exames. E isso é o quê? É uma gestão mais inteligente dos recursos que já existem. O especialista já está lá e muitas vezes ele não está sendo usado lá na região norte, simplesmente porque ele não está acessível através de uma tecnologia que já existe. Doutor, até cirurgias muitas vezes são feitas assim, né? Eu vi um tempo atrás um cirurgião famoso europeu auxiliando cirurgiões plásticos aqui em São Paulo a fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia complicada, dando as orientações, não fazendo, mas dando as orientações para os médicos que estavam aqui. Sim, isso é possível, né? Existe também a possibilidade de operar robôs que auxiliam em cirurgia remotamente, né? E, de fato, o que a gente está vendo é assim, uma grande transformação da saúde através desses meios tecnológicos. Eu não sei se tem ali aquelas imagens. Põe a imagem de novo para mim, Tainá, por favor. Curiosa.
que é para a gente poder entender melhor. Você que ligou a TV agora, estou conversando hoje com o Dr. Francisco Neri. O Dr. Francisco, ele é médico consultor de informática na área de saúde e está falando para a gente das novas tecnologias. Esse é um dispositivo interessante. O que é isso, doutor? Então, ele existe. Já existe também? Existe, né? E é uma camiseta normal para quem vai fazer. Daí eu ponho essa camiseta e venho trabalhar. O que acontece? Estão sendo registrados o seu pulso, os seus sinais de estresse. Quando eu estou nervosa. Quando está nervosa. Esses dados podem ser baixados para o seu dispositivo móvel. Mas espera aí, daí dentro dessa malha tem alguma coisa que faz tudo isso? É como se fosse um computador? Tem sensores, né? Tem elementos que fornecem energia para essa vestimenta, né? Existe uma série de tecnologias, mas você, enquanto usuário, está usando uma camiseta. E daí vai para onde essas informações, doutor? Elas podem ir para o seu dispositivo móvel, eventualmente podem ir para o seu médico, sim, né? E isso é uma promessa e um perigo, né? Porque eu acho péssimo, eu acho que eu mandaria para o meu médico porque eu não quero saber se eu fiquei muito nervosa, se eu estou passando mal, se eu não estou... Porque a gente não entende, doutor, a gente pode fazer uma interpretação errada, é igual quando você vê... Você sabe que tem muito isso. Sim. Quando você vê, eu já fiz muito isso também, te confesso. Quando você vê resultado de exame pela internet, você vai lá e vê lá o índice não sei o quê e olha na internet o que significa. Você acha que está morrendo, porque você não entende, não sabe o que é aquilo. Então eu tenho a impressão de que é a mesma coisa, né? Para um leigo, pode ser quase uma sentença de morte, uma coisa que muitas vezes tem nada a ver. Eu brinco muito que eu gosto do Dr. Google, sabe? Ah, você gosta? Eu gosto, acho que é o primeiro médico que eu ouço. Não no sentido de que eu quero os pacientes tomando decisões baseadas nisso, não quero, né? Mas é assim, uma ferramenta muito importante para empoderá-lo da sua saúde. É uma maneira interessante dele ter dúvidas, dele ter contato com coisas que ele ainda nem imaginou que existissem, né? Existem, por exemplo, iniciativas no mundo em que há pais que têm filhos com doenças raras se reúnem em grupos. Isso é verdade, né? Isso é uma bênção de Deus mesmo, uma ferramenta. Nós trouxemos aqui o pessoal da AMA, que é uma associação também que tem uma doença, nunca vou me lembrar o nome agora, porque o nome da doença é dificílima, mas é raríssima, e eles estão conseguindo se unir para trazer o remédio para o Brasil, que também é um absurdo, custa acho que mais de 2 milhões, e estão conseguindo através da união mesmo pela internet. E não necessariamente são pessoas com alto domínio da ciência, da saúde em si, né? Que entende nada, que começou a entender porque começou a pesquisar para tentar salvar a vida do filho. A democratização da informação é também parte da construção da saúde do cidadão, sabe? E nisso eu vejo essas tecnologias como uma grande promessa, uma coisa que me alegra. Sabe? Doutor, já que nós estamos viajando nas promessas, por exemplo, o que uma roupa como essa tecnologia, esses dispositivos, podem trazer de benefício para os pais com relação aos filhos? A gente vê hoje as crianças têm ficado doentes com muito mais facilidade hoje. Essas doenças graves, tem doenças hoje que a gente vê acometendo crianças que a gente não via antigamente, né, doutor? Parece que hoje as crianças são muito mais suscetíveis às doenças do que antigamente. Essa é a impressão que a gente tem. Eu não consigo te dizer isso em dados científicos. Não, eu estou falando assim do olhômetro. Mas nós temos essa percepção. Eu não sei se é porque nós somos mais preocupados, se a vida ela nos adoece mais hoje em dia, não sei o que é, mas realmente mas você não tem essa impressão também? Eu também nunca vi dados disso, não, mas a impressão que eu tenho é que hoje você vê muito mais crianças com doenças que antes eram estritamente de adulto, que a gente fala, meu Deus do céu, uma criança está... Não vou nem falar de câncer porque é um horror. Hoje o que a gente vê de adolescentes doentes, então parece que essas doenças terríveis acometem muito mais as crianças. E claro que isso deve trazer uma preocupação maior para pais, né? Esse tipo de... Eu gostei muito da sua pergunta porque eu acho que ela é uma viabilidade tecnológica, né? Então, por exemplo, existem hoje aplicativos em celular, né, para auxiliar as crianças diabéticas a se cuidarem, né? Então, através de algumas atividades, como se fosse um joguinho, que é o que a gente chama de gamificação, ela vai dizendo o que fez durante o dia. De manhã eu estava me sentindo bem, comi tal coisa, o meu teste do açúcar no sangue deu tanto. Aí ela vai jogando. Mesmo, é impressionante, né? Isso. E ao mesmo tempo em que ela joga, esses dados que ela está colocando dentro do celular estão sendo compartilhados com o pai, com o médico, entende? Então, entendi. Algo que vai acontecer. É um caminho para a prevenção, né? É um caminho para a prevenção. Porque a prevenção, na verdade, é uma coisa que a gente deixa muito para trás, né, doutor? Eu não sei se isso é uma coisa... não conheço outras partes do mundo, não sei se é uma coisa mundial, mas o brasileiro não é muito para se prevenir. Nada, a gente vê até as campanhas do governo nunca são de prevenção. É muito difícil. A gente sempre espera estar morrendo para procurar ajuda. Parece que é uma cultura do brasileiro, né? Então a gente procura fazer
busca alternativas, até para mostrar na TV, para que as pessoas comecem a investir em prevenção, porque até sai mais barato para a própria pessoa, não só para governo, não, falando da gente mesmo. Né? Não, e essa percepção, ela é mundial, né? Nos países fora, aqui também, sabe, eu vejo vários esforços dentro do Ministério da Saúde que querem inverter essa lógica, né? Porque tratar depois de doente... além de custar mais caro, dá muito mais trabalho. O sofrimento que tudo isso traz, né? É verdade. Então, você imagina que você poder usar um dispositivo que, através de um algoritmo inteligente, perceba, olha, você está ficando doente, né? Talvez seja interessante você procurar o seu médico. Ou, por exemplo, alguém que está em acompanhamento psiquiátrico por uma depressão ou por alguma outra condição e aquele dispositivo te informa, olha, eu estou te achando muito estressado, vamos ligar para o seu médico, sabe? Então, eu vejo essas promessas acontecendo, porque o potencial tecnológico, ele existe, ele progride muito rapidamente, né? Mas há necessidade de reunião de muitas mentes ainda para tornar isso realidade. Prazo, né, doutor? Talvez médio prazo, né? Porque 10 anos na no mínimo, saúde né, é um doutor? pouco diferente, assim, porque você desenvolve um aparelho, não dá para você fazer um recall de um aparelho de saúde que causou algum problema, não é verdade? Não dá. Tem que dar certo da primeira vez. Tem que dar certo, né? Então você pode matar alguém. Exatamente. Ou não matar, mas não salvar também, não trazer o efeito que se espera. Por isso que não dá para você achar que você vai juntar um médico numa sala e um tecnólogo e dali vai sair uma solução imediata para a saúde. Não é assim, sabe? Existem outras coisas que precisam ser levadas em conta, né? A compatibilidade com o que já existe, né? Porque, por exemplo, você fez lá, registrou todos os seus dados vitais no seu dispositivo. Eles estão lá no seu dispositivo, servem para quê? Mas depois, de repente, eles teriam utilidade no seu prontuário médico a próxima vez que você fosse à consulta. Já facilitaria, talvez se você economizasse em exames, não precisasse fazer tantos exames, porque algumas coisas poderiam ser detectáveis ali, né? E agora, um outro grande desafio também é a história do sigilo e da privacidade. Porque hoje você está trabalhando com a integração das tecnologias. Então você põe uma roupa inteligente que conversa com o seu celular, que conversa com a internet. Mas essas informações muitas vezes não interessam só para você. Elas podem interessar, por exemplo, a sua operadora de plano de saúde. Meu Deus. E você vai querer que ela... Não, claro que não. Né, tenha seus dados? Não, né? Então tudo isso tem que ser pensado antes da realização. Todo um processo que demora um pouco, né, doutor? Sem dúvida. Que a média, uns 10 anos a gente vai conversar melhor sobre isso. Nós vamos ver muitas coisas ainda. Vamos, né? Vamos ver muito mais e melhor e monitorados ainda, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, obrigada. Adorei a participação. Volte sempre. Obrigado. Conversei com o doutor Francisco Neri. Olha, tem um e-mail também, se tiver dúvidas, como eu, nerial, com 2 As, @uol.com.br, está aí na tela. E o telefone é 97594-1308. 97594-1308 é o telefone também para você tirar as suas dúvidas, saber mais informações sobre esse assunto. Muito legal, porque você vai ficando bem informado, vai sabendo aquilo que te espera, para você poder se preparar mesmo para viver bem, viver mais tempo e viver melhor, com saúde. Isso é o mais importante.